Mas, retornando aqui para o nosso setup, então, a igreja que envia o apóstolo Paulo e os irmãos, ainda que seja a igreja mãe, é Jerusalém, onde estão os apóstolos ali, né, e os irmãos, mas a igreja do apóstolo Paulo é a igreja de Antioquia, na Síria. Lembra que tem a Antioquia da Psídia, lá na Galácia. Não, Antioquia da Síria. É dali que eles... E para lá que ele quer voltar, para se reabastecer. Que é a figura espiritual para nós de Caxias, né? O que é a nossa Jerusalém? Porto Alegre. Então a gente sai de Jerusalém ali, que é Porto Alegre, que é a mãe, que é a base, mas a nossa igreja é Caxias. E é dali que a gente vai, dali que a Ina vai lá para Brasília, é daí que a Grace e o Alexandre vão ali para Curitiba, é dali que o Matheus vai lá para Bauru, e é dali que os irmãos vão indo, dali que a Milene vai lá para Alagoas, dali que a Ana vai lá para Balneário. Então, glória a Deus, assim, por essa referência que é tão própria assim para a gente entender. Né? Então é isso que Paulo quer. Então Paulo volta e vai para Antioquia. Aí a gente entra e deixou o Áquila e a Priscila lá em Éfeso. Aí a gente entra agora aqui no capítulo, no final, no versículo 23 do capítulo 18. Eu queria pedir aqui para Juliana ler, Juliana, se tu puderes, do 23, versículo 23 do capítulo 18 até o final, que é o 28. E depois eu quero pedir para o Matheus, que está aqui com a gente. O Matheus não é tão assíduo aqui, né? Pelo menos pelo que eu me lembro. Né? Eu pedi para ele trabalhar aqui hoje já. Lê, Matheus, do 1 ao 7 do capítulo 19. Depois que a Juliana ler, tu lê do 1 ao 7 do capítulo 19. Entendido? Glória a Entendido. Deus. Vai lá, Juliana. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em quais sois batizados então? E eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente com o... Amém, amém, Amém. amém, amém. Até o 7. Eu ouvi 17, perdão. Até o 7. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Juliana. Glória a Deus. Bom, então, a gente vê então que o Paulo ele não quis ficar, ele foi até Antioquia e ele foi
passando por todos aqueles lugares onde havia igreja na Galácia. Então, ele passou por aqueles lugares. Então, no retorno dele, da terceira viagem missionária, não se sabe o tempo que ele ficou lá em Antioquia, mas quando ele retorna passando por todas aquelas igrejas. E aí vem a semelhança, né? Então, quando eu vou passando, quando eu estou aqui, por exemplo, é uma igreja. Por isso que os irmãos me chamaram ali, entendeu? Isso aqui já é uma figura própria do que nós estamos estudando. Por isso que aqui é um ETAP, que é uma escola, que é um estudo, que é um ensino de teologia que é aplicada, porque tem que ser prática e participativa. Então a gente viu na prática que o que eu venho aqui? Eu venho fortalecer os irmãos que estão aqui, e aqui já acontece um movimento espiritual. Nós tivemos lá agora com a Grace, né, com o Alexandre lá, com a Aurora, e ali a gente viu um movimento ali espiritual na casa deles, eles sendo fortalecidos. Enfim, até a Grace testemunhou isso, né, ali no domingo pela manhã, e glória a Deus, testemunhou para mim isso, me mandou um áudio que até eu tenho que responder, eu não me esqueci de ti, eu vou te responder ainda hoje, aquele áudio. Então, glória a Deus por esse caminho que Paulo fazia, né? Onde é que tinha igreja ali? Isso é importante tu anotar. Tinha ficado igreja na Galácia ali, em Antioquia da Pisídia, que não era da onde Paulo era enviado. Paulo e Barnabé era da Antioquia da Síria. Ele tinha estabelecido uma igreja na Antioquia da Pisídia, na primeira viagem missionária, em Derbe, Icônio e Listra. Então, essas eram as cidades mais evidenciadas. Claro que toda a região começou a ser atingida, afetada também, mas o início foi isso. Então, ele estava passando, quando diz ali que ele estava passando pela Galácia e Frígia, era nesses lugares que ele estava passando para confirmar o coração desses irmãos. Agora, a gente faz uma viagem no tempo e vamos lá para Éfeso, aonde está Priscila e Áquila. E aí vai aparecer agora um personagem. Qual é o personagem que aparece aqui agora? Apolo. Apolo aparece. Importante esse irmão. Então, importante a gente saber que esse irmão ele era de Alexandria. A escritura cita ali, né? Que ele era um judeu de Alexandria. O que era Alexandria? Alexandria ficava no norte da África. Então, seria a entrada norte da África. Era a região da Alexandria. Você já deve ter ouvido, né, falar nesse nome, Alexandria. Uma cidade muito famosa, muito proeminente no mundo antigo, no mundo grego. Né? Por isso que Alexandria vem de Alexandre o Grande. Né? Alexandria. O que era famoso? A cultura era muito famosa em Alexandria. Muito conhecida no mundo todo. A biblioteca de Alexandria era muito conhecida, era muito importante. A biblioteca de Alexandria, uma das marcas que é importante nessa cidade, né, do norte da África, é que foi nessa cidade, a partir dessa biblioteca, que o Antigo Testamento, que era escrito no hebraico, isso é importante de saber também, importante a gente saber isso. O Antigo Testamento, que era escrito no hebraico, foi traduzido para o grego, nessa cidade, que é chamada Septuaginta. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Por quê? Porque a língua grega era o inglês dos dias de hoje. Então, ninguém falava hebraico. Só quem falava hebraico eram os judeus. Então, eles não falavam hebraico. A língua universal daquele momento era o grego. Então, foi traduzida, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E aí, depois, do grego, é traduzido para o latim e aí chega até nós. Mas aí é outro assunto. O importante é só saber que nesse lugar
foi a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Então, ela era Alexandria. Em Alexandria, havia uma comunidade muito grande e muito forte de judeus. Então, em Alexandria, por isso que havia ali essa questão do Antigo Testamento ser traduzido para o grego. O Antigo Testamento era a Torá, né? E era o livro dos judeus. Então, naquele lugar tinha uma comunidade muito grande, da onde vinha Apolo. Apolo era um homem muito importante porque ele era um homem que ele tinha a única vez que é mencionado no Novo Testamento que alguém ganha o adjetivo de eloquente. O que é um eloquente? Alguém que fala bem, alguém que tem um carisma, alguém que chama atenção, né, por aquilo que diz, pelo conteúdo, que vai dizer que ele era eloquente. A única vez que é falado. Paulo não é chamado de eloquente, mas esse Apolo é chamado eloquente. Então ele tinha um protagonismo muito grande. Diz que ele era um homem eloquente e ele era poderoso nas escrituras. Então, ele era um homem que ele amava as escrituras, conhecia as escrituras, era um homem das escrituras, que é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é querendo conhecer melhor as escrituras. Né? Para ganhar, não vamos ter a eloquência de Apolo, e quem sabe não vamos ser tão poderosos nas escrituras como ele, mas nós precisamos desenvolver o conhecimento das escrituras. Precisamos ter essa disposição, por isso que a gente está aqui, né? E também precisamos ter algum tipo de eloquência, não precisa ser tão eloquente, mas a gente vai ter que falar, a gente vai ter que anunciar, a gente vai ter que desenvolver isso naquela porção que a gente recebeu de Deus, né? A porção do Apolo era uma porção realmente muito grande. Diz que ele era instruído, que ele era fervoroso no Senhor, ele é fervoroso no Espírito. Essa parte fervorosa eu gosto porque essa coisa do Espírito, né, que é mais ou menos o que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar do batismo com fogo. Nós vamos aprender o que é o batismo com fogo. Tem o batismo das águas e o batismo com fogo. Então, essa coisa, o fervor, ferver, né? Ferver com quentura, né? Então, esse fervor, né? Então, é como se nós estamos aqui no movimento do rio, né? É como se o rio estivesse ganhando um fervor, né? Uma fervescência. Sabe o que é ser fervoroso no espírito? Tu falar, tu abrir a tua boca, tuas convicções, né? Fervoroso no que está falando, vigoroso no que está falando, firme no que está falando. A gente tem trabalhado com o Omar, né? Na área dele de atuação ali, de ser fervoroso também, e orientar o time, fervoroso em falar, fervoroso em se posicionar naquilo que diz respeito à função vocacional dele, né? Um goleiro, nosso goleiro da FF, substituindo o pastor Alberto aí, à altura, muito melhor, graças a Deus. Mas ele era fervoroso no espírito, né? E diz que ele falava, ensinava as coisas do Senhor. Mas tem um detalhe aqui: conhecendo somente o batismo de João Batista. E aí que a gente precisa entender o que é o batismo de João Batista. Então, João Batista, quem puder ir abrindo aí para mim, enquanto eu vou falando, em Mateus 3:11. Pode abrir Mateus 3. Deixa eu pedir para a Ana Késia lá trabalhar um pouquinho. Daqui a pouco eu já vou estar junto com ela aí, dando um beijo nela, um beijo no Isaac, um beijo no Jean, meu capitão. Mateus 3:11. Mateus 3:11. 3:11. Que vai falar de João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Obrigado, Ana. Então, olha só, o que o João Batista está falando. João Batista foi um homem, anota isso também é importante. Ele foi um homem, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus. Jesus o sucedeu. Ele veio para anunciar
Jesus. Ele é aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. Ele aparece pregando no deserto da Judeia. Então, ele prega no deserto da Judeia. E o ministério dele é levar as pessoas ao batismo do arrependimento, que é o batismo das águas. Arrependimento pelo pecado. Aquele primeiro despertamento da gente, o batismo das águas. Ele começa com esse ministério do batismo das águas. E ele é muito julgado ali, tanto pelos fariseus quanto pelos escribas. Ele é mal visto, ele é perseguido. Mas as multidões ali criam nele, viam se batizando, e muitos judeus também criam nele. Os fariseus eram um partido, era uma parte dos judeus, né? Uma parte importante, muito importante politicamente, religiosamente, mas não era a única parte. Então, muitos judeus criam em João Batista, que veio para trazer o batismo do arrependimento, mas ele disse: olha, tem um Cristo, Jesus, na vida de Jesus, porque ele reconhece que Jesus é esse homem, ele vai batizar com fogo. Batismo no Espírito, que agora a gente vai ver o que é isso. Apolo só conhecia o batismo do arrependimento, o batismo de João. Só que o João, ele anunciava o batismo de Jesus, que era o batismo com fogo, que era o derramamento do Espírito Santo. Né? Que esse é o batismo com fogo, que a gente vê com muita clareza ali no Pentecostes, Atos 2, que esses homens ainda não tinham essa experiência. Os discípulos de João Batista, quando João Batista é preso e é morto, ele morre decapitado. Quando ele é preso e é morto, os seus discípulos, eles se espalham na região da Judéia e se espalham por todo aquele ambiente ali da Ásia, esse ambiente grego, esse ambiente de Samaria, eles se espalham, né? E aí a gente vê aqui alguns discípulos de João que conheciam o batismo de João, conheciam a pregação de João, mas ainda não tinham experimentado o batismo com fogo. Diz que ele ali, né, como ele era, lembra que a gente estudou como é que era a entrada nas sinagogas de Paulo? Por que Paulo entrava nas sinagogas para falar vitória? Por que Paulo entrava sempre nas sinagogas para falar? Oi, pastor, tá me ouvindo? Tô. Era porque eram cidades que tinham mais judeus? E por que ele tinha esse privilégio de entrar ali e falar? Ah, não sei, não lembro. Por que ele entrava em Najara para falar? Oi, estão Oi, ouvindo? estamos te ouvindo. Para expressar a fé dele? Tá, porque, vamos lá, Bianca, por que ele entrava para falar? E entrava e ele tinha o direito de falar. Porque ele também era um judeu. Porque ele era um rabino, não só judeu. Ele era um rabino, um judeu estudado, um judeu experimentado, judeus que ele tinha uma patente dentro do mundo judeu. Muito importante, ele era um rabino. Então, sempre que chegava um rabino na sinagoga, ele é mais ou menos, não é o que acontece hoje, mas seria assim: pô, chegou um pastor na igreja, então vamos ouvir ele, que ele tem para falar. Então, todo rabino ele tinha esse direito de falar, e Paulo usava muito isso. E a gente vê que Apolo também fazia isso. Então, muito provavelmente, Apolo também era um quê? Um rabino, muito provavelmente, porque ele tinha esse direito de falar, de discorrer sobre as escrituras, né? Porque ele era um conhecedor das escrituras, então ele
falava, né? Ah, falava ousadamente, diz aqui na minha versão. Diz que quando a Priscila e o Áquila viram o Apolo pregando com aquela eloquência, com aquele conhecimento, diz que eles se encantaram e trouxeram eles para casa. Essa versão aí que a Juliana leu diz isso, né? Na minha, diz que levaram consigo, mas é isso que eu queria que aconteceu, levar para casa. Levar para casa para poder trocar as histórias, ter comunhão, falarem. E diz que daí, naquele momento, eles começam a falar aquilo que ele ainda não tinha ouvido. Começa a completar aquilo que João Batista tinha ensinado. Então, aquilo que João Batista ensinou, o batismo do arrependimento, agora eles começam a anunciar Jesus mesmo, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, começa a completar. Na minha versão, diz que declaravam mais pontualmente o caminho de Deus. Alguém tem uma outra palavra aí, nesse versículo 26? Explicar Diz com mais exatidão. exatidão. Essa palavra que eu vi numa outra versão. Exatidão, trouxe mais exatidão. Completou, trouxe mais subsídio, ensinou. Então é como se ele tivesse levado ele para cá e disse: olha, o Apolo, pô, a gente gostou muito da tua pregação, excelente, tu é um homem eloquente, só que a gente quer trazer algo que tu ainda não tem. Te trazer algo mais exato, te trazer para um lugar, mas eles completam. Então, irmãos, às vezes a gente vê pessoas no Evangelho que estão ali sinceramente pregando, estão conhecendo, mas falta um pouco, falta uma completude nas pessoas. A gente como comunidade, a gente vê muito isso, né? Assim, quero abrir meu coração com vocês e sem nenhuma pretensão, obviamente, de dizer que está certo, que sabe as coisas, mas nós temos uma coisa, isso é inegável, nós vivemos comunhão, nós vivemos juntos, nós andamos juntos como comunhão. E isso, quando a gente conhece pessoas, vê pessoas que conhecem a palavra, que andam, mas não tem isso. Então nós temos a obrigação de levar para casa, no sentido de investir na relação, para poder apresentar isso para as pessoas, para poder completar as pessoas, né? E assim como também a gente precisa ser completado por aquilo que as pessoas têm, que outras pessoas têm, né? Em nome de Jesus. Então, eles começaram a completar essa parte que estava faltando para ele, né? Então, tremendo o que começa a acontecer. Aí, diz que Apolo já tem entendido que terminou o tempo dele em Éfeso. Lembrando que nós estamos em Éfeso aqui, né? Em Éfeso aqui, com Apolo, com a Priscila, com Áquila, os irmãos. Paulo não está indo nesse negócio. Paulo está lá visitando os irmãos. Paulo está lá fortalecendo as outras igrejas com outros irmãos. E eles estão ali, em Éfeso. E aí o Apolo diz assim: ó, terminou meu tempo aqui. Agora eu quero ir para Acaia. Qual a cidade importante que tem na Acaia, Rosângela? Corinto? Corinto. Muito bem. Então, Corinto é a capital da Acaia. Aquela região ali. Mais acima, olhando no mapa, né? Se vocês têm um mapa perto aí, mais acima da Acaia é a Macedônia, que é a região grega da Grécia. E ele entende que vai para a Acaia, para aquela região ali onde Paulo chegou, pregou, e agora ele vai ir para lá, para aquela comunidade que já se estabeleceu ali. E lembram que essa comunidade se estabeleceu em Corinto e na região. Nós lemos isso na aula passada. Porque ela é tão poderosa, a coisa do Espírito Santo, né, que ela vai se espalhando, né? Ela vai sendo pregada, vai sendo anunciada, vai aspergindo, né? Então já a região toda da Caia já estava ali sendo tocada ali, né? Quer sendo tocada pelo 1 ano e meio que o apóstolo Paulo ficou ali,
Ou a segunda viagem ela levou 2 anos aproximadamente, isso é importante saber também. E 1 ano e meio ele ficou em Corinto. Então o Apolo disse: olha, eu vou ir para Corinto agora, eu vou ir para aquela região agora, eu entendo que esse é o caminho do meu chamado, né? Porque muito provavelmente ele era esses pregadores itinerantes, né? Os pregadores, haviam muitos pregadores itinerantes assim que se movimentavam, ficavam num lugar, ficavam no outro. Deus usou muito nessa implantação da igreja primitiva um dos dons, que é o dom da hospitalidade. Isso tu deve anotar também, é importante. Um dos dons usados para manifestar essa relação de comunhão, essa relação de andar junto, essa relação de casa em casa, essa relação de família forte em Cristo, os irmãos, era a hospitalidade. Por quê? Porque esses homens itinerantes que tinham palavra, que pregavam, que eram os profetas, que chamavam que eram os profetas que se movimentavam, eles chegavam e eles eram sempre acolhidos pelos irmãos. Eles eram acolhidos, havia esse despertamento e que também nós vivemos isso na igreja. Quando eu cheguei na igreja, em Caxias, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu sempre vivi na brasa essa coisa do acolhimento, de abrir a casa, receber a gente com honra, né? Cuidar da gente, assim, quando a gente chegava como um estrangeiro nas cidades, nos lugares que eu ia, né? E quando eu cheguei em Caxias, não era assim. Ninguém recebia ninguém em casa. Era muito parecido com o que eu tinha experimentado na Europa, no Reino Unido, que lá era uma dificuldade, a ponto dos pastores disserem: ó, aqui, o pastor Alberto, aqui não pode ir na casa dos irmãos, viu? Que a gente não vai, os irmãos não recebem em casa. Aquilo ali eu travava, imagina eu com essa minha veia da comunhão, eu travava discussões com os pastores, assim, que não terminava nunca, né? Eles diziam: não dá para ir na casa dos irmãos aqui, não é a igreja ali. Eu dizia: não, Jesus não é assim. Jesus ia na casa, os irmãos iam na casa, tem que abrir a tua casa, vai na casa e abrir o coração. É uma figura de tu abrir o coração e abrir a casa, uma figura de tu querendo entrar no coração de alguém é tu entrar na casa de alguém. Então não tem como isso não acontecer. Quando eu cheguei aqui em Caxias, não tinha. Ninguém recebeu, tanto é que nem a mim me receberam. Eu era o pastor que estava chegando ali, enviado para salvar, por assim dizer, uma situação muito difícil que estava havendo ali. E eu tive que ficar em hotel. Fiquei em hotel quase 1 mês até eu arrumar um apartamento. Quase que eu fui embora. Já contei essa história para a maioria de vocês aí. Quase que eu fui embora pensando: olha, eu vou embora daqui porque não estão me recebendo, não é meu isso aqui. Aí é como se Deus tivesse aparecido. A história foi diferente, mas é como se Deus tivesse aparecido e disse para mim: ó, não fica com medo, fica nessa cidade aí, ninguém vai tocar em ti aí. Eu tenho muita gente nessa cidade, não temos, fica aí. Eu disse: ah, tá. E aí fiquei, tô até agora. Já faz mais de 1 ano e meio que eu tô aí, né? Não sei quanto tempo ainda a gente vai ficar aí. Glória a Deus. Mas a hospitalidade, recebiam as pessoas. E isso também acabou sendo um problema. Mas aqui eu quero assim, falar desse problema, né? Porque quando ele disse que ia para a Caia, os irmãos de Éfeso escreveram uma carta de recomendação para ele. E aqui é um problema que havia, porque o que havia? Havia muito falso profeta também, que acabava entrando nas casas, acabava entrando nas comunidades e acabava trazendo heresias, né, e outras visões assim. Então, por isso que se estabeleceu a carta de recomendação, que até muitas das igrejas utilizavam e utilizam, né? Quando chegava numa igreja, tinha que ter uma carta de recomendação do pastor, né? Só que daí depois ficou protocolar, né? Nesse momento aqui era uma recomendação mesmo. Tu dizia para alguém: olha, recebe aí o Guilherme, recebe o Guilherme aí, o Mantuan, porque ele está indo aqui da igreja, ele é filho aqui da casa aqui, um homem de Deus, e ele está indo aí e pode receber em casa aí.
recebe a nossa visão espiritual. Então, isso que eles faziam, isso que eles estavam fazendo. Então, quando o Apolo chegou lá, já chegou com essa recomendado, né? Recomendado. E a questão da indicação, né? Depois, acho que foi a partir daqui que teve depois que é muito importante o nosso QI, né? Mas é o quem indica. Não é o coeficiente de inteligência, mas é o quem indica, quem é que indica. Enfim, virou meio que um tráfego de influência. Mas isso era muito importante. E meu Deus, olha só, é 9 horas já. Pá. Bom, vamos ficar firme aí que hoje está tudo meio diferente, né? Quem precisar sair, sai, tá liberado. Depois ficar gravado aí. Mas nós vamos terminar aqui o que eu me organizei para fazer. O Lucas aqui, ele deixa. O Lucas ele é um escritor, né? Ele é um homem que ele só retrata a história, né? Ele é um historiador, ele traz uma história ali que ele talvez. Mas aqui ele dá uma escapada aqui e ele fala um pouquinho da teologia dele, aquilo que ele crê, quando ele declara ali no versículo 27, no final, que ele diz assim, ó, que quando ele chegou com essa carta, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então aqui ele dá uma escorregada teológica dizendo, pô, só dá para crer pela graça. Ele não precisava de ser isso, né? Ele podia ser só os que criam. Não, eles pela graça criam. E aqui a salvação vem pela graça. E a graça não vem de nós, não é um dom de homem, não é quem quer, não é um mérito para ninguém, é graça. A justificação é pela fé, a salvação é pela graça por meio da fé. E não é dom de homens. Então ele diz, aqueles que criam pela graça. É pela graça que nós cremos, é pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós andamos. Então, ele traz essa questão teológica aqui, que é pela graça. E aí diz que ele, com grande veemência também, ele ia anunciando agora Cristo, porque ele já tinha recebido aquela ampliação de visão teológica, né, com Áquila e com a Priscila, e agora ele estava ali aplicando todo o coração dele. Amém? Então, agora, nós entramos aqui no versículo 1 do capítulo 19, que vai trazer uma transição agora do Apolo para o Paulo. E diz que sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, aí o Paulo, tendo passado por todas as regiões, aquelas ali da Galácia que a gente comentou, ele chega em Éfeso. E ali ele acha os discípulos. E aí vem o ponto teológico importante da gente aprender hoje. Revestido de poder, batizado no fogo. Batismo com o Espírito Santo. Então ele chega ali e vê o movimento dos discípulos ali, e aí ele faz uma pergunta. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados vocês? E eles disseram, batismo de João. Lembra lá de João Batista? Batismo de João é o batismo de quê, Aline Saraiva? O que é o batismo de João? Do arrependimento na água. Do arrependimento. Agora, ele diz, bom, é do batismo do arrependimento, é nisso que vocês creem. Então, agora, aí ele diz para eles, né, que eles são isso, e aí diz que eles impõem as mãos, Paulo impõe as mãos sobre eles, e aí eles começam a evidenciar esse batismo do Espírito Santo, que começa a falar em línguas e a profetizar. Então aqui acontece um movimento aqui que evidencia esse batismo, e aqui a gente precisa crer
em dois momentos de recebimento do Espírito Santo. Então, tem um momento que tu recebe o Espírito Santo, que é quando tu crê. Então, quando tu crê, é o primeiro momento que tu recebeu o Espírito Santo na tua vida agora. O que é receber o Espírito Santo em mim? É agora o meu espírito tem acesso aos ensinos do meu Pai através do Espírito Santo dele, de Deus. Então eu tenho acesso agora, a minha mente agora, com o meu espírito, tem acesso à aprendizagem de todos os princípios que o Espírito Santo agora ele ensina. Nós não tínhamos esse acesso. Por isso que é uma ressurreição do nosso espírito que tinha morrido. Para agora acessar reconciliadamente, por arrependimento, o Espírito do Pai. Então vem essa experiência agora, a primeira experiência. E aí vem uma segunda experiência, que isso aí pode ser simultâneo, pode ser uma antes, uma depois, não tem uma ordem, porque a gente vê nas Escrituras que não há um padrão, mas o que há é uma experiência com o Espírito Santo, pela imposição de mãos, pela oração, e aí esse batismo do Espírito Santo vem, oração em línguas estranhas e o profetizar. Essa oração de alguém, porque a oração, essas línguas estranhas, ela é um dom do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo é para que, sendo edificado a si mesmo, profetiza, anuncia, prega, fala, testemunha, torna-se testemunha. Por isso que lá no primeiro capítulo do livro de Atos, nós vimos, nós falamos muito sobre isso, né? Qual é o versículo mais importante que a gente entende de Atos desde o início das nossas aulas? Vamos ver aqui o Elisandro, meu cuidador da minha carinha linda. Pastor, é Atos 1:8? 1:8. 1:8. Que diz o que, Elisandro? Que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Exatamente. Ser-lhes Então ele testemunhas. diz, fiquem aí, não saiam daí. Eles estavam ali tendenciosos para sair, porque havia um nível de pressão, um nível de respirava-se violência, né? Recém Jesus tinha morrido na cruz, então havia uma violência dos judeus e do Império Romano, por consequência, e ele disse, Jesus vem ressurreto e diz, não saiam daí, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas por todo o mundo. Então, esse revestimento do Espírito é que vem sobre a vida do homem, de uma mulher de Deus, que encoraja, que gera ousadia, que gera intrepidez, que gera uma relação com o Espírito Santo, de ouvir, como Paulo ouvia, queria ir pregar no lugar, como nós já estudamos aqui, e o Espírito Santo dizia, não, não vai ali, vai lá, vai aqui, vai na Macedônia agora, vem para cá, vai lá, porque estavam revestidos dessa relação com o Espírito Santo. Então, as línguas estranhas, elas são uma evidência desse batismo do Espírito Santo, o começo dessa evidência, que nós precisamos buscar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12 que a gente tem que buscar todos os dons, com zelo, todos os dons, principalmente o de profetizar, que é a parte profética, né? Então, era até aqui que eu queria caminhar com vocês, né, sobre essa relação mesmo aqui em Éfeso, né? Paulo tem um trabalho aqui em Éfeso, agora a gente vai ver nas próximas aulas o avivamento que acontece e também o nível também de perseguição que a igreja, que os irmãos vão viver nesse ambiente agora, nesse começo dessa terceira e última viagem missionária, que pelo menos é a que a gente tem nas Escrituras, né? Disse que houve mais uma viagem, mas não está nas Escrituras e a gente não vai trabalhar isso.
Amém, queridos? Glória a Deus. Passamos um pouquinho, mas deu certo.